Agora a gente vai apresentar outra coisa aqui, mas que fique claro, né, que a gente vai falar sobre alguns mistérios do pentagrama. A gente não vai mencionar todos os mistérios do pentagrama, até porque eu acho que o tempo é muito curto e pode ser que tenha mistérios, inclusive, a mais que nós não conheçamos. Lá no Guia de Campo da Magia Cerimonial, na página 11, a gente vai ter o ritual menor do pentagrama, tá? O ritual menor de banimento. Quando a gente fala de ritual menor de banimento do pentagrama, a primeira ideia que a gente tem é que já existe um maior e existe um outro que não é de banimento, que é de invocação, correto? Então, a gente precisa entender o seguinte: o ritual menor de banimento, ele não é necessariamente um banimento. Ele não vai afastar do local seres e entidades. Ele vai trabalhar muito mais no microcosmos com vocês do que em qualquer outra coisa. O que é o microcosmos? Sou eu. Então, o que ele vai fazer? Através da geometria sagrada do pentagrama, ele vai me elevar de vibração ou ele vai me proporcionar algum contato elemental, dependendo da maneira que eu esteja tratando e traçando esse pentagrama. O que eu estou com intenção de fazer? E quais são os segredos para que isso aconteça, né? Então vamos compartilhar a tela aqui para vocês. Ritual menor do pentagrama, tá bom? Olha só. Depois que a gente realiza a cruz cabalística, né, que a gente já conversou bastante sobre a cruz cabalística, a gente vai fazer o ritual menor de banimento do pentagrama, por exemplo, para iniciar um ritual, para iniciar um dia, para fazer qualquer coisa ali. Eu quero fazer esse contato elemental, uma renovação elemental. A gente precisa entender que todos esses rituais serão exercidos em Malkuth, tá bom? Se você olhar lá na árvore da vida hermética, Malkuth ela está divididinha em quatro partes, como se fosse uma pizza, né? E essas quatro partes são os quatro elementos, certo? Cada ponta do pentagrama representa um elemento, né? Aqui, ó, onde está esse pentagrama querido que vocês estão vendo, essa setinha está mostrando onde está o elemento terra. Então a ideia é banimento porque eu estou saindo da terra e me levando até o éter, tá bom? Então vamos entender que eu estou com um gesto, tá bom? E por visualização criativa, saindo, definindo que eu estou saindo da terra e me levando até o éter, nas quatro direções. O que vai ser muito importante para realizar um bom ritual do pentagrama? Visualização criativa e o mantra. Por quê? Mantrar os nomes divinos é um código, é um poder, é uma confirmação, um atestado. Eu tenho conhecimento de nomes divinos e utilizo para transformar a minha realidade. O hebraico, é bom sempre a gente lembrar que, assim como o enoquiano, é um alfabeto que não tem número. Então, Aleph, por exemplo, é a primeira letra do alfabeto hebraico. Aleph, ela representa o número 1, tá bom? Beit, 2, e assim por diante. Então, é como se eu estivesse mantrando tanto um código em palavras quanto um código em números. E aí eu estou decodificando alguma coisa na minha realidade. Eu estou literalmente fazendo magia. Voltando também aos mistérios de Aleph, né? Aleph é uma palavra que a gente sopra, Aleph. E ela remete ao quê? Ao primeiro caminho da árvore da vida, quando as coisas se criam quando falam. E o verbo se fez carne, né? A gente tem dentro de um mistério de Aleph, que Aleph no misticismo, ela é soletrada de três maneiras, né? De três letras. Aleph, Lamed, que é A, Lê, se lê é o Lamed, e o F é o P, né? E a gente pode falar de novo, o verbo se fez carne, tá bom? Quando a ideia divina vem, passa por mim e o Fê, eu falo, entendeu? Eu coloco na realidade.
Então, já isso indica que a magia ela precisa ser falada, e a gente não quer ser capacitista, mas é muito difícil a gente ficar só fazendo magia e palavra de afirmação que dentro da nossa cabeça funciona também, mas a gente precisa expor, tá? Porque é uma onda de informação. O som é uma onda, uma frequência. Então eu estou entrando em determinadas frequências quando eu mantro aquilo, quando eu falo aquilo, tá certo? Então, voltado para o leste, quando eu vou fazer um ritual menor de banimento do pentagrama, e eu falo lá, o nome divino que está escrito ali, Yod, Re, Vav, Re. Porque ele é composto de Yod. Yod a gente sabe que é a centelha divina. Re, ela tá na carta do imperador, né? Ou na estrela, dependendo do teu tarô. E ele é como se fosse a janela, né? Uma casa que tem uma janelinha aberta onde por esse Yod vai entrar. Esse Yod, sendo a centelha divina, vai se manifestar naquela casa. Vai haver a questão do pregar, ou seja, de fortalecer, fortificar, construir, e depois esta casa está abençoada, e aí ela pode servir como energização. Tá bom? É só um dos mistérios desse tetagrama. Então, olha só quantas informações a gente consegue ver só em uma direção, né? E aí, nessa direção, a gente tem o quê? No microcosmo, nas direções do pentagrama, a gente tem o leste como o ar. Se a gente for pegar no hexagrama, que é um outro rolê, que é o macrocosmos, e aí sim a gente vai estar falando sobre uma limpeza de ambiente, né? Mas no pentagrama a gente está falando de nós, então nós estamos nos elevando, nós estamos fazendo uma limpeza interna, né, das nossas energias e nos colocando mais precisos e alinhados com o universo. Eu tenho uma melhora na minha qualidade energética, trabalhando tanto o elemento ar quanto o elemento terra, o ar da terra, o ar de Malkuth, tá bom? Isso a gente segue nas quatro direções: no sul, fogo da terra; no oeste, água da terra; no norte, terra da terra, tá bom? Então a gente tem todas essas questões. Aí vocês perguntam assim, professor, mas e se eu fizer o de invocação? Vamos supor que vocês estejam passando por um momento de desequilíbrio elemental no elemento terra. O que que vocês fariam? Eu chamo terra para mim. Eu chamo. Como que eu chamo? Eu faço de invocação. Para mim chamar a terra, eu tenho que ir até a terra. Então foi convencionado que a gente sai do éter, lá da ponta de cima, aqui, e a gente vai para a terra. E aí eu desenho o restante do pentagrama. Fique claro, é um exercício de visualização em mantra. Eu preciso ver o pentagrama. Eu preciso, com os olhinhos fechados, ver cada traço do pentagrama, tá bom? E eu estou, então, atraindo o elemento terra. Muitas pessoas acreditam que estão faltando recursos financeiros, elas ficam fazendo o ritual do pentagrama que nem louco, né, de invocação, e começa a ficar lento, devagar, uma sensação de peso. Nem sempre o problema é o teu elemento terra, às vezes pode ser o elemento água, que não está fluindo, né? Às vezes pode ser teu elemento ar, que está muito bagunçado, ou simplesmente tua vontade, né? O elemento fogo. Então, já o ritual menor de banimento, ele já é muito completinho, ele vai te limpar em todos os setores, para que você mande embora toda a energia negativa de todos ali. Depois, eu faço uma análise no tarô, em algum oráculo, no scrying, enfim, para saber o que, que eu estou precisando de fato, né? O ritual do pentagrama, ele ajuda demais. Mas a gente tem que falar também que a gente meio que cria uma caixinha em volta da gente. E a gente lembra que a gente faz hexagrama em cima e hexagrama embaixo. Então é como se a gente fosse uma caixinha fechada, um ponto de luz. Tem pentagramas nas minhas quatro direções em volta de mim, um hexagrama em cima e outro embaixo, né? Sem falar que eu mantro o nome dos arcanjos, né? Então eu chamo Rafael na minha frente, mantrando Rafael. Ele está na minha frente. Mantra à minha direita, Miguel. Mantra nas minhas costas, o Gabriel. Na minha esquerda, Uriel. Para testar isso. Ou seja, para
fortalecer ainda mais um outro código, um outro mantra, né? Além de ter uma entidade que reside naquele nome, pois as entidades residem nos seus nomes, nós temos o quê? Ó, check. Tá fechadinho o teu pentagrama aqui, ó. Eu fechei. Entende? Como se fosse isso. E para um ser espiritual, quando a gente começa a se colocar em outra vibração, ele furar um pentagrama é difícil. Para você anular um pentagrama, o cara tem que ser muito bom. A maioria das pessoas de mago de internet não consegue furar um pentagrama. Você tem todo um mistério. Você tem que saber fazer alguns jogos ali, né, para você furar um pentagrama. Então, o RMP, ele é um ritual muito bom. Tem muitas pessoas que não gostam da cultura da Golden Dawn, que não ficam. Ah, não vou ficar desenhando estrelinha. Ah, não vou ficar desenhando hexagrama. Ah, e tá tudo bem. Você pode ir pelo caminho das orações, como os magos grimoriais tradicionais da magia cristã, né, dos grimórios cristãos, lá da Idade Média. Enfim, você pode ir por esse caminho, você pode ir do lado da Golden Dawn. O importante é que você faça um trabalho, né? Que você tenha a tua prática de higiene mágica. O pentagrama é legal também. O pentagrama, ele te abre alguns mistérios. Você entende através, né? Porque a oração é palavra, o pentagrama é palavra e visualização. Então, o pentagrama, ele te abre essa oportunidade da gente se colocar numa caixinha que tá o quê? Atraindo o que eu preciso. Por exemplo, eu preciso de mais vontade na minha vida. Não estou conseguindo sair da cama, tenho preguiça, etc, etc. E se eu fazer um ritual menor de invocação do fogo? Já é forte. E se eu fazer o maior, mais forte ainda. Mas o maior, a gente trata em outros assuntos, né? Quando a gente for fazer um ritual com as tabelas enoquianas, eles vão ser muito úteis, tá bom? O do hexagrama planetário também, porque a gente tem o hexagrama a nível elemental, que são o ritual menor, e o maior, que é a nível planetário. A gente tem o pentagrama a nível zodiacal também, né? Tudo que a gente colocar dentro do pentagrama ali, a gente meio que tá invocando aquela energia também. Porque lembra, ali tanto atrai quanto repele. Entende? Existe o proibidão também, as maldades que a gente consegue fazer com o pentagrama que não serão passadas aqui. Mas a gente consegue trabalhar todas essas questões. Então, cruz cabalística, perfeito. Desenhei o pentagrama nas 4 direções, perfeito. Mantrei tudo certinho, os nomes em cada pentagrama, né? Cada direção tem seu nome divino, vocês já sabem disso. Perfeito. Mantrei o nome dos arcanjos, perfeito. As estrelas de 6 pontas, os hexagramas, acima e abaixo. Me fechei ali. E o pentagrama vai se abrindo nos seus mistérios, você vai entendendo conforme você vai praticando. Então, um mês de prática de pentagrama, tua vida já vai estar diferente um pouco, pelo menos a qualidade dos teus pensamentos, teu padrão de atração de algumas coisas. É, é interessante que quando a gente precisa de alguma coisa, a gente pode recorrer a isso, sem necessariamente fazer uma invocação. Não importa o momento astrológico, estou fazendo um RMP só. E o RMP muda muita coisa. Às vezes a gente faz um RMP em um local, né? Minha casa aqui, tô levando minha vibração, as pessoas já vão se afastando. Porque eu já invoquei nomes divinos, já chamei os anjos. Então, chamando a energia deles, pessoas que já me querem mal já vão saindo. Então, quando a gente fala banimento, é porque a gente está afastando alguns problemas só pelo mantra do nome divino, tá bom? Mas o que vai limpar ambientes de fato é o hexagrama. A gente precisa entender que vai ser o ritual do hexagrama que vai trazer essa limpeza, tá? E aqui a gente tem os hexagramas na página 15 que a gente vai falar sobre os mistérios deles, assim como o pentagrama. Porque às vezes eu não preciso atrair uma energia é, elemental, às vezes eu preciso atrair uma energia planetária. Ou mais ainda, às vezes eu preciso atrair uma energia zodiacal, aí eu vou de novo para o pentagrama. Por exemplo, não estou conseguindo conquistar ninguém, ninguém olha para mim. O que está acontecendo?
Aí a gente fala, pô, legal, eu posso tanto pensar em um hexagrama de Vênus, desenhar no começo do meu dia, quanto pensar no signo de Libra ou de Touro, né, que são regidos por Vênus também. E aí eu posso falar, se eu quero mais para conquista mesmo, para sedução, eu posso ir mais para um signo de Libra. Eu traço Libra ali no centro do pentagrama e eu consigo já começar a atrair essa energia. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, né? Quando a gente faz um pentagrama zodiacal, a gente está trabalhando com energias de correspondência simbólica que estão muito além, né? A constelação de Libra está longe. O trabalho elemental é aqui perto. Eu consigo trabalhar também isso sem necessariamente desenhar o signo de Libra, porque o que importa é a minha intenção. Então, se eu tô com um problema de libido, né? Eu posso fazer um de invocação do fogo pensando nisso, intencionando isso, entendeu? Eu posso alinhar minha prática como um salmo de abertura de manhãzinha, eu faço um ritual de banimento do pentagrama ou de invocação, como você trabalha, né? Tem gente que segue uma linha de invocação pela manhã, eu invoco o elemento terra nas 4 direções e à noite eu faço o banimento. Tem gente que faz o contrário, tem gente que faz só o banimento uma vez ao dia. Independente de como você quiser fazer, eu acho que a tua prática pessoal, ela tem que ser testada por você, você vai ver como que você se dá melhor. Então, faz aí 2 semanas de um, depois 2 semanas de um outro maneira, 2 semanas de outro. Uma coisa é, não pode ter preguiça, tá bom? Com o tempo você vai conseguir fazer mais rápido. Mas faça com calma. Visualize os pentagramas, tá bom? É, e tenha a intenção. Faz uma oração, chama o pentagrama, né? Faz uma meditação. A gente fala bastante sobre a construção do hábito mágico, né? E construção de novos caminhos no nosso campo neural, para que dentro da gente a gente seja uma nova pessoa e se construa como magista, como mago, ou feiticeiro, ou bruxo, que você quer ser. E nisso a gente consiga os resultados que a gente quer. Todo mundo entra na magia não é porque, né? Das duas umas. Poder ou dinheiro. Poder ou dinheiro. A maioria das pessoas, poder ou dinheiro. Existem poucas pessoas que, nossa, porque eu quero me levar. De fato, existem. Não conheci ainda, mas eu sei que existe. Tá certo? Vamos falar então de um outro ponto aqui que eu acho muito interessante com vocês.